Oi, boa noite, Pai do Senhor. Eu sou a Naira, do Ministério Nova Campinas. Eu faço parte do grupo de adolescentes adoradores por excelência. Hoje eu vou contar a história de Esther. Quando tudo começou, era o terceiro ano do rei Assuero de Xerxes, rei da Pérsia. Ele queria fazer uma grande comemoração mostrando todos os seus bens, a sua riqueza, para todo mundo do império. Então ele reuniu nobres e os cidadãos normais mesmo para comemorar isso. Isso teve duração de 6 meses, e no último dia dessa comemoração, ele estava bêbado junto com os outros, e ele quis chamar a sua esposa Vasti para exibir ela, porque ela era uma mulher muito formosa. Só que as mulheres na época elas não eram muito valorizadas. Então, ela tinha a sua própria festa e ela não podia rejeitar esse pedido, mas ela rejeitou. Analisando isso, a gente pode saber que além de ser uma recusa ao pedido dele, uma desobediência, ela também foi corajosa. Porque na época as mulheres não tinham muitos direitos como os homens tinham. Então ela recusou e o rei ficou muito enfurecido com isso, porque a partir disso as mulheres do império inteiro iriam perceber que não ia acontecer nada com ela e ela podia fazer o mesmo com seu marido. E essa recusa fez com que o rei afastasse a Vashti como esposa dele e ela não foi mais a esposa do rei da Pérsia. 4 anos depois, mais ou menos, ele queria fazer uma nova proposta às damas de todo o império. Então ele pegou, junto com os oficiais, pegou todas as mulheres formosas, belas e virgens de todo o império e trouxe para o lugar onde o rei colocava as mulheres para serem preparadas durante um ano inteiro para que elas sejam avaliadas pelo rei. E no palácio, elas eram cuidadas pelo eunuco do rei que se chamava Egai. A Esther, cujo nome era Hadassa, ela estava entre essas mulheres. Ela era judia e ela era a ela foi criada pelo primo mais velho, o Mardoqueu. Ela era bela e formosa, virgem, e por isso ela estava entre as mulheres do que o rei levou para o palácio. Como ela se tornou a favorita do eunuco que cuidava delas, ela acabou indo para o harém, que era o melhor lugar entre as mulheres ali. Até Esther ser escolhida, passou um ano inteiro de preparações e as candidatas por rainha. Elas foram apresentadas uma por uma ao rei, e assim que Esther foi apresentada a ele, ela foi colocada como a melhor de todas e ele se apaixonou por ela. Ele a amou no primeiro instante, porque ela foi obediente e ela era preservada. Ela seguia os pedidos de Egai, que era um eunuco do rei. Por isso, Egai sabia os gostos que o rei tinha e colocou os vestidos e as maquiagens certas que agradariam ele. Então, ela se tornou a rainha do Império da Pérsia, junto com o rei Assuero. Então, nesse tempo, o Mardoqueu, que era o primo mais velho dela, descobre um complô que eram dois eunucos reais que se enfureceram com o rei e por isso eles queriam matá-lo, envenená-lo. Mas descoberto isso, o Mardoqueu foi corajosamente sábio, chegou até o rei e fez com que ele soubesse que estavam tramando contra ele. Mais tarde investigaram e mataram, executaram os eunucos. Nisso, Amã era
Agagita e honrado, ele era malequita e ministro do braço direito do rei da Pérsia. Amã odiava muito Mardoqueu, porque ele não honrou ele quando ele passou pelas ruas para ser adorado, curvado, honrado. Porque Mardoqueu adorava o seu Deus e não ia trair a confiança dele. E por isso o Ramã, ele queria que esse judeu fosse exterminado, mas não só ele, mas toda a raça deles, porque ele achava que eles estavam indo contra a lei da Pérsia e contra o regulamento deles de respeito aos nobres e ao rei. Então ele chegou ao rei e persuadiu ele a destruir os judeus. Ele não disse o nome deles, claro, porque assim o rei não ia aceitar. Mas então ele tirou o anel dele e fez com que fizessem um decreto para que toda essa raça fosse destruída. Ele tirou sorte e então com isso caiu no 12º mês, que é o mês de Agar, cerca de 11 meses depois da elaboração do plano. Esse plano saiu pelo império todo, os judeus acabaram sabendo de tudo isso e houve grande sofrimento entre eles. Inclusive Mardoqueu, que rasgou suas vestes na frente do palácio, chegando aos ouvidos de Esther. A Esther mandou que pegassem vestes para que ele não se envergonhasse desse jeito. Mas ele não aceitou. Isso chegou aos ouvidos dela e com isso Mardoqueu fez com que ela soubesse desse decreto e queria a ajuda dela, para que ela não se esquecesse, que o poder não subisse a cabeça dela. Então, sabendo disso, ela teve muito medo, porque ela era judia e fazia um mês que ela não se apresentava diante do rei. E ela não podia fazer isso, porque na época existia uma lei que impedia que alguém fosse até o rei sem que ele chamasse ele. Então, depois de um tempo conversando com Mardoqueu, às escondidas, ela reuniu forças e coragem, acreditou em Deus e pediu que todos os judeus jejuassem e orassem por ela durante 3 dias, para que ela tivesse a ajuda de Deus para conseguir sobreviver ao rei e contar o que estava acontecendo, tentar impedir que tudo isso, toda essa desgraça acontecesse. Então passou-se 3 dias e ela conseguiu se apresentar ao rei. Ela chegou, ela se deteve um pouco. O rei, ele abaixou o cetro e ela tocou a ponta dele, indicando que ela estava livre e que ela podia falar o que ela pudesse. Então ela contou e convidou eles para que fossem no jardim para um banquete. Então, nesse dia, quando tudo estava preparado, ela chamou o rei e Haamã, que ela tinha convidado na hora também, e conversou com os dois. Ela não disse que ela era judia ainda e nem contou a eles o plano de Haamã contra ela e os judeus, mas ela convidou de novo eles no próximo dia a irem a um jantar ali, com um banquete que ela preparasse novamente. Nisso, o Haamã, ele estava preparando o plano para que matasse Mardoqueu, porque ele sentia muita raiva dele, porque ele não se ajoelhava perante ele e honrava ele. Então, o poder subiu a cabeça dele e fez com que planejasse um plano de enforcá-lo numa forca que ele estava construindo.
E ele ia dizer esse plano para ele durante o dia de amanhã. Enquanto o dia de amanhã não chegava, o rei teve insônia e enquanto falava sobre os registros e as leis do reino, ele soube do que Mardoqueu fez por ele e salvou ele. Então ele perguntou se alguma coisa tinha sido dado a ele como honra ou galardão, mas nada foi dado. Então ele perguntou quem estava no pátio andando lá fora. Então viu que era Ramã. Então ele perguntou a Ramã: quem se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Ou que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Embora um pouco surpreso, Ramã não se mostrou despreparado para essa súbita abordagem. Ele pensou que ele mesmo seria objeto de honra e que o rei dava-lhe uma oportunidade de escolher a maneira pela qual seria honrado. Então ele descreveu ao rei o tipo de honra que mais o agradaria: a veste real, o cavalo em que o rei costuma andar montado e a coroa real. E então disse: seja entregue a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, e apregou-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Mas agora vem o choque. Apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e nenhuma coisa tu deixes cair de onde tu quanto disseste. E Ramã ficou muito envergonhado e humilhado com o que tinha ordenado. Mas ele fez assim como tudo tinha dito. E Mardoqueu foi pelas ruas com o cavalo e com as vestes e com a coroa do rei, e foi honrado pelos seus, mas não curvado, porque Mardoqueu não aceitou isso. Depois disso, no jantar que a Esther tinha preparado, ela disse a eles que ela era judia e sobre o plano que Ramã tinha feito. Sabendo disso e sobre a traição que Ramã tinha feito contra a rainha do rei da Pérsia, ele acabou ficando furioso e se levantou e saiu dali até o palácio. E quando voltou, algo cobriu a cabeça de Ramã, indicando que ele seria preso e executado. E assim, sabendo do plano de Ramã de enforcar Mardoqueu, ele foi morto na forca que ele tinha planejado para Mardoqueu. E assim, com tudo isso, Mardoqueu acabou sendo o braço direito do rei. Ele se uniu com a Esther, a rainha da Pérsia, e fez uma lei não para revogar a anterior, porque isso não era algo que se podia fazer na época. Então, todos os judeus podiam se ajuntar para defender o seu povo. Muitos não queriam guerrear contra eles, mas aqueles que guerrearam, por volta de 800 pessoas morreram pelos judeus e eles acabaram vencendo. E isso foi chamado como festa do Purim, que eles fizeram sobre os banquetes da alegria, de mandar presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua semente, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente, como Mardoqueu judeu e a rainha Esther lhe tinham estabelecido. Então a frase acerca do jejum de seu clamor significa tempos de jejum e lamento. Mardoqueu, ele acabou sendo uma pessoa muito importante no reino. O poder não subiu a cabeça dele, por isso ele se tornou uma pessoa muito respeitada pelas pessoas e promoveu paz e bem-estar entre seu povo. Então, o que a gente pode aprender com essa história toda é que, por uma mulher que ela teve muita coragem e confiança em Deus de não traí-lo,
mas de seguir os seus ensinamentos que tinha ensinado a ela desde pequena, ela conseguiu enfrentar o próprio rei para conseguir que o seu próprio povo seja salvo. Então essa é a conclusão, a história que tivemos hoje. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Meu nome é Elaine, sou coordenadora dos adolescentes da Assembleia de Deus Ministério. Eu estou aqui para completar uma atividade que a Naira fez desta semana, que era falar sobre algo que o Senhor colocasse no coração de cada um. Para ela veio a revelação do livro de Esther. Ela falou do livro de Esther e nós agora vamos fazer um pequeno debate, ou seja, vou fazer umas perguntas para ela sobre o livro, um livro ótimo de ser lido, mostra-nos a fidelidade de um povo e a oração respondida do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos começar, Naira? Sim, Senhor. Glória a Deus. O livro de Esther começa numa época muito complicada, que o povo de Deus, ele dá uma afastada da presença de Deus. Mas ainda entre eles existem alguns fiéis. O que aconteceu com a jovem Esther a princípio? A princípio, ela foi levada como uma das jovens virgens até o rei Assuero, o Xerxes, como também era conhecido, para que ele escolhesse e avaliasse as mulheres e escolhesse entre elas uma rainha. E o que aconteceu que levou a esse fato? Por que precisou escolher uma nova rainha? Porque a rainha com quem ele era casado, que era a esposa dele, acabou desrespeitando ele e não obedecendo a ordem dele de ir até a presença dele para que exibisse ela às pessoas daquela grande comemoração. Amém. A Esther, ela tinha seus pais vivos? Como é que era? Não, ela foi criada pelo primo mais velho dela, que era Mardoqueu. Amém. Muito bem. Então, como a gente pôde ver nesse início, né, sobre a história de Esther, ela foi levada, como a Naira diz, para o rei e entre as virgens ali, o rei escolheu a ela. Mas Esther, era esse o nome dela? Não, era a Radassa. Era a Radassa. E aí foi escolhido Esther por quê? Por que ela mudou o nome dela? Para que não reconhecessem que ela fosse judia e desclassificasse ela como uma rainha. Amém. E Esther significa? Estrela. Amém. Então vamos lá. Então, Esther foi escolhida e ela foi colocada ali como rainha naquela época. Mesmo ele sendo um homem de uma outra denominação, podemos dizer assim, outra religiosidade, o Senhor já tinha um propósito para a vida de Esther. Pois muito bem. Quem que era Naamã? Ramã, desculpa. Ele era o braço direito, um ministro do rei da Pérsia, o Assuero, e ele era o único abaixo dele. Certo, e por que ele... O que ele fez, né? Essa rincha com o povo judeu, por quê? O que aconteceu? Porque um entre eles, que era o Mardoqueu, não se ajoelhou perante ele e não o honrou. Ah, certo. Ele é fiel ao Deus dele. Amém. E o Ramã, ele era de que lugar? Quem Ele é? era Amalequita. Ah, tá certo. Então vamos lá. O que o Ramã, que ele fez com o povo judeu? Ele fez aquele decreto
que ele fez aquele decreto que num determinado dia todos eles iriam ser mortos, exterminados, todos os judeus do império. E a rainha Esther ficou sabendo? Ela ficou sabendo só depois que o Mardoqueu rasgou suas vestes em frente ao palácio e falou com ela, às escondidas. Amém. E daí Esther, claro, né, ficou muito preocupada. E o que ela pediu para Mardoqueu falar para o seu povo? Falar que eles jejuassem e orassem por 3 dias por ela, para que ela fosse até o rei, porque naquela época não tinha como ela ir até lá sem ser chamada, e fizesse o pedido para com o povo dela. Amém. Muito bem, Naira. A rainha Esther, ela já fazia algum tempo já que o rei não se aproximava dela e ela sabia que ela não podia chegar lá na presença do rei sem ser chamada, como a Naira disse aqui. Então ela pediu para que o povo fizesse um jejum de 3 dias em favor dela, para que ela fosse falar até com o rei, para que o rei fizesse o quê? Para que o rei anulasse aquela proposta, aquele pedido de Ramã. E para ela chegar à presença do rei, o que ele tinha que fazer para ela poder chegar na presença dele? Para que ela chegasse até ele, ela tinha que recuar, esperar o rei abaixar o cetro sobre a cabeça dela e ela tocar a ponta desse cetro. Amém. Então foi isso que aconteceu. Todo o povo judeu, ele fez um jejum, certo? Oraram ao Senhor para que Esther fosse falar com o rei. E graças a Deus, Deus atendeu as orações do seu povo e o rei Assuero recebeu a Esther. Qual foi o pedido da Esther? No primeiro banquete? Ela pediu o que quando ele abaixou o cetro? Ela pediu o que para ele? Para que eles fossem até o jardim dela, que ela faria um banquete. Quais pessoas seriam? Seria Ramã e o rei, o esposo dela. Tá. Esther fez um lindo banquete e foram à presença dela. E Esther, ela revelou o seu pedido? No primeiro banquete, não. No primeiro banquete, ela quis que eles voltassem na manhã seguinte para um jantar nesse mesmo jardim para um novo banquete. Tá, e desse segundo banquete ela fez o seu pedido? Ela fez o pedido e declarando que ela era uma judia. Ai, amém. E aí Ramã ficou desesperado porque essa intriga com Mardoqueu, ele havia feito o quê para Mardoqueu, para matar Mardoqueu? Não honrou ele. Não honrou ele e ele fez o que para matar Mardoqueu? Qual que era a pergunta mesmo? O Ramã fez o que para matar Mardoqueu? Ah, sim. Ele humilhou ele porque ele acabou levando o Mardoqueu até a cidade com as roupas do rei, com a coroa dele, e ele e o Ramã do lado guiando Mardoqueu. Ah, certo. Aí ele se sentiu envergonhado porque ele achou que o rei queria honrar Ramã achou que o rei queria honrá-lo e na verdade o rei queria honrar era Mardoqueu. E com isso o Ramã fez uma forca, né? Uhum. E quando Esther falou que o povo dela seria exterminado e ela também por conta de Ramã, o rei ficou irado e mandou fazer o que com Ramã? Chegou aos ouvidos dele que ele tinha construído uma forca para Mardoqueu e com isso fez com que ele se enforcasse na forca que tinha construído para Mardoqueu. Amém. Isso foi um homem, um inimigo do povo que queria destruir o povo judeu e na verdade acabou sendo destruído pelas suas próprias mãos, porque ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na vida das pessoas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu com Mardoqueu? O que o rei fez para ele?
Ele se tornou o braço direito e ministro do povo todo dele. Amém. E com isso ele fez um novo decreto que o povo poderia se defender. Chegado o dia, né? O povo se defendeu. Houve muitas baixas, tanto de um lado quanto do outro. E a Esther resolveu fazer uma comemoração para ser lembrado esse dia, que é chamado de a festa do Purim. Que é a chamada festa do Purim. Amém. Glória a Deus. Eu só quero deixar um pensamento aqui. Aleluia. Aqui no livro de Bacon ele diz o seguinte, que os judeus, apesar da desobediência ao Senhor e desviarem dele no exílio, estão nos pensamentos de Deus. Ou seja, o povo se afastou de Deus, mas Deus sempre se lembra do seu povo. E quando o seu povo ora, que há um grande poder na oração, Deus ouve e vai até aqueles que estão o procurando, ou seja, vai ao socorro daqueles que o procuram. Aleluia. Glória a Deus. O poder da oração é ensinado claramente. É evidente que o jejum solicitado é o motivo para essa prática na atualidade. A resposta da oração deve ser vista no sucesso da rainha. Glória a Deus. Então, seja qual for o seu problema, a oração é a melhor solução. Conta para Deus quais são os seus problemas, qual é a sua aflição, e Ele vai atender, não é mesmo, Naira? Exatamente. Nós agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus, que você possa ler esse livro, meditar nessa palavra, porque nos mostra um grande trabalhar de Deus na vida daqueles que confiam nele. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Graça e paz para todos em nome de Jesus. Vamos orar, né? Senhor, meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, por essa oportunidade de aprender mais da tua palavra. Ouve-nos, Senhor, e nos socorre. Tu sabes das nossas necessidades e sabe daquilo que vem nos afligindo, Pai. Então, nos socorre, Pai, e nos ajude. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus.